Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Oba Talks Mulheres na Tecnologia. Eu sou a Isabela, sou uma mulher branca, com cabelos curtos, cacheados na cor castanho escuro, e ao fundo tem uma parede cor-de-rosa desenhada com flores pretas. Eu estou vestindo uma blusa preta e usando um headset na cor rosa. E comigo está a Flávia. Boa tarde, eu sou a Flávia, sou uma mulher branca com cabelos loiros. Ao fundo tem uma parede branca com um quadro colorido. Encostada nela tem um teclado e uma caixa de guitarra. Estou vestindo uma camiseta cor branca. E Isabela, me conte um pouquinho o que você faz na UOBA, qual que é o seu cargo, quanto tempo você está na área. Bom, Flávia, eu estou na Oba há pouco mais de um mês. Eu sou desenvolvedora front-end sênior aqui e eu já trabalho com web há 5 anos. Eu comecei na faculdade, eu sou formada em ciência da computação, e comecei no estágio onde eu era full stack. E daí, um ano depois, eu me vi apaixonada por front-end e não sabia por onde começar, mas a minha maior dificuldade era que eu não me enxergava como uma mulher em tecnologia. Mesmo estudando e já trabalhando na área, para mim isso era muito difícil. Eu achava que eu ia ter que fazer outra coisa da vida. E aí eu conheci as comunidades de tecnologia, principalmente as voltadas para mulheres, e foi onde eu fiz a minha primeira especialização em front-end. E daí eu me apaixonei pelas comunidades de tecnologia. Mas e você, Flávia, como é que você começou? Conta um pouquinho mais o que você faz aqui na Oba. Bom, eu sou engenheira de dados júnior, exatamente há 4 meses aqui na UVA, né? Bom, eu comecei a parte de programação em si na faculdade, onde foi meu primeiro contato. Eu faço estatística na Universidade Federal de Uberlândia, e dentro nós temos um projeto, né, de um programa de extensão que chama PET, e dentro nós começamos a estudar Python, que é uma linguagem de programação. Nós começamos a ver a dificuldade, né, de chamar mulheres para o nosso mini curso. Então a gente começamos a organizar um mini curso voltado para mulheres, que chama Programanas, que é curso de Python básico para mulheres. E lá eu comecei a estudar para oferecer esse curso para elas. Depois de uns 2 meses, surgiu a área de estágio em engenharia de dados na antiga empresa que eu trabalhava. E eu fiquei muito interessada. Eu falei, eu acho que é o momento de começar, né, de experimentar uma área nova. Eu nunca tinha trabalhado com isso. E eu comecei. Depois de um ano, surgiu a oportunidade na UBA, como com engenharia de dados. E eu migrei, né, para essa nova fase assim, da minha carreira. Isabela, me conte um pouquinho que eu fiquei sabendo sobre comunidade de programação, é isso? Isso, eu comecei nas comunidades, eu fiz um curso de 3 meses na Makers Code, que é uma comunidade para mulheres em tecnologia, e nessa época elas trabalhavam mais com front e back-end. E são cursos gratuitos, né? Então eu comecei e lá eu encontrei o que estava faltando para eu começar a me enxergar como uma mulher em tecnologia, que eram referências. Então eu achava que eu estava sozinha, ou que eram poucas, e lá eu estava rodeada de mulheres de diferentes idades, senioridades, e que estavam na tecnologia fazendo N coisas. Então, eram desenvolvedoras, eram mulheres de produto, eram designers, eram heads. E aí eu entendi que eu podia estar ali também. E foi isso que mudou a minha visão na carreira. E aí eu entendi o que eu estava fazendo na faculdade, o que eu estava fazendo no meu trabalho. Comecei a trabalhar com front-end, que é a coisa que eu gosto, já estou nessa há 4 anos. E desde então eu não saí de lá. Então eu comecei como aluna e voltei depois dando mentorias, monitorias. Eu usava do meu trabalho de full stack para não ficar só no front, então eu também falava um pouco de back-end, de banco de dados. Tive a oportunidade de lecionar também. Eu trabalhei uma época como professora e formei turmas de front-end especificamente, né? E foi o máximo, eu amo muito isso. Depois eu comecei a trabalhar um pouco com eventos, né? Quando veio a pandemia, então a gente levava palestras, né, workshops online, eu fiquei trabalhando nessa parte. Depois fui para uma outra comunidade, que são as compiladoras de cafeína, elas são ótimas também, tem grupos de vagas para iniciantes, né, para a comunidade. Passei por Reprograma, e também tem cursos gratuitos. Passei pela Programaria, que os cursos são pagos, mas são acessíveis, e tem programa de bolsa, onde as pessoas financiam a bolsa de estudos das alunas. E eu, com o tempo, fui parando, né, de atuar tão ativamente, fico mais como participante. Consegui entrar no grupo de embaixadoras, da comunidade da Google, então hoje eu sou
uma Woman Tech Makers, que já chamam, né? E a gente promove eventos anuais, eventos online, e tudo patrocinado pela Google, e é muito legal também. Inclusive, eu recomendo que fiquem de olho nos canais que a gente sempre tem esses Olha aí, eventos. hein, gente? Já é uma dica e é sempre gratuito, e agora que a gente pode fazer presencial, né? É super legal a gente poder encontrar as pessoas. E eu tô nessa até hoje, apesar de ter parado, né? Então, esses eventos, eu sempre vejo uma aluna de um outro lugar, alguém que estudou comigo, então isso sempre me dá muito apoio para continuar, né? Sendo uma mulher na área de tecnologia. Ai, que legal. No começo eu tive muita dificuldade também, porque primeiro que nós estamos num ambiente, né, onde tem mais homens do que mulheres, então é muito difícil a gente buscar referência. Então, isso é muito importante que você consiga buscar essa referência. E isso é muito difícil, né, hoje em dia, buscar essas referências. Então, gente, olhem os links, né, que vai ficar disponível depois. Olhem vários grupos de estudos, né, de programação voltados para mulheres. Isso é muito importante e legal também. É um ótimo lugar para começar. E, Isabela, me conte um pouquinho, né, com essa nossa dificuldade, né, com sendo a minoria no mercado de trabalho, né, por ser mulheres nessa área. Qual que é a dica que você dá para essas pessoas continuarem na área, né, e buscar se desenvolver? Qual que é a sua dica? Quando a gente olha assim, é quase impossível não se assustar um pouco, né? Hoje está muito melhor do que quando eu ou você começamos, isso é ótimo. Mas o que eu poderia dizer de cara, assim, é, primeiro, não se assustar, porque acontece mesmo, e querendo ou não, tem muitas mulheres que até hoje não colocam o rosto, né? Então, às vezes esse número é até menor do que de fato é, então não se prender a isso e procurar referências, né? Você olhar e acreditar que pode estar lá sim, acontece sim, sabe? Não é raro. E depois disso, procurar entender os pilares do que você quer fazer. Eu, como desenvolvedora front-end, por exemplo, é aquela trindade, né? O HTML, o CSS e o JavaScript. Não é só da boca para fora, é real mesmo. Então, começar uma estrutura sólida nessas coisas básicas e daí poder construir. Depois disso, você consegue construir qualquer coisa falando de front-end, né? E aí, se você vai para back-end, ou alguma coisa do tipo, DevOps, né? É, perguntar para as pessoas, né? Fazer essas conexões e entender por onde você começar para ter essa estrutura sólida, né? Não só se pegar, preciso fazer uma faculdade, preciso, né, fazer um curso mais específico, mas poder ir começando por conta própria. Mas se você, Flávia, nessa área de dados, que pelo menos para mim não é tão, né, tão no dia a dia, que dicas que você dá para quem está querendo começar nisso? A minha área é um pouquinho diferente, né, da sua. A gente já não vê um pouco de Java, a gente vem mais para a parte de Python, né, que é um outro tipo de linguagem de programação. Mas, então, eu aconselho a fazer cursos de Python, né, fazer cursos de dados também, porque como é uma área que chama engenharia de dados, a gente trabalha com eles, então a gente precisa entendê-los para conseguir fazer um código que realmente funcione, sabe? Então a gente precisa entender esses dados e entender a ferramenta que a gente está utilizando. Então eu aconselho cursos de Python, tem muitos cursos no LinkedIn, no YouTube, cursos gratuitos, né? Temos também alguns programas, né, de cursos assim, como Programanas, que foi que eu participei na faculdade, né, que eu ministrei. Eu também aconselho a ficar ligados, né, na parte de orquestração de dados, ferramentas de orquestração, né, aplicativos em nuvem, né, porque hoje com a quantidade de dados que temos hoje, que são milhões, normalmente esses dados eles ficam em um ambiente em nuvem que a gente chama, eles não estão em Excel, raramente. Então, eu aconselho ficar de olho na AWS, tá? Algumas ferramentas da Microsoft também. E eu acho que é isso, assim, mais para engenharia de dados, estudar um pouco sobre pipeline, sobre orquestração, sobre zonas, isso é muito legal. Eu acho que é um bom começo. E eu acho que olhando para o mercado hoje em dia tem crescido muito, né, a demanda por essa área de dados, né? A gente vê bastante coisa, principalmente no LinkedIn, assim, né, que é onde centraliza mais essas coisas. Então tem muita empresa que oferece bootcamp, gratuito ou bolsa de estudos, algo do tipo, algumas com contratação, outras não. Mas eu acredito que é uma forma já de poder começar, né? É só ficar
de olho nisso, né? Exatamente, uma outra ferramenta que eu não falei também é SQL, que é muito importante para fazer manipulação, né? Isso é muito importante assim nessa área também. E sempre ficar de olho no LinkedIn, YouTube, tem alguns podcasts, né, lá também muito bons. Então, e a marca, gente, cresce muito e cada vez mais as empresas, né, estão buscando mulheres para essa área, porque eles estão vendo essa falta no mercado e a gente precisa aparecer, né, de alguma forma É, tá, e tá incentivar. aumentando o movimento, né? Exatamente, Uhum. E exatamente. essa aproveitar essas conexões, né? Eu acho que hoje em dia está cada vez mais comum você ouvir histórias de pessoas, de mulheres que começaram dessa forma, né? Fizeram uma migração de carreira, que fizeram um curso ali, outro aqui, experimentando, né? Não ter medo de experimentar e manda mensagem, se apresenta e mostra interesse, né? A cada dia o pessoal está mais acessível com relação a isso, né? Para compartilhar as coisas. Bom, eu acho que é isso. Mais algum ponto? Da minha parte, não, só que adorei o papo, e adorei conversar mais essas trocas entre a gente. Eu espero que vocês também tenham gostado. A gente vai deixar os links dessas ONGs, desses projetos, para quem quiser saber mais, na descrição. E lembrando também que a gente aqui na UBA está querendo aumentar super o nosso quadro de mulheres dentro da área de tecnologia, de engenharia, dados, programação, tudo isso, produto. Então, vocês fiquem de olho nas nossas vagas. A gente também vai deixar o link da nossa página de carreira na descrição. E foi um prazer. E até o próximo UBA Talks com Mulheres na Tecnologia.